Capítulo 8 do livro Acesso Sobrenatural, com Ryan Lestrange. Subtítulo: Conheça a vontade de Deus. Confiança nos planos de Deus. Os anos que viajei ministrando o Evangelho, há uma pergunta que parece surgir com mais frequência do que qualquer outra das pessoas que encontro. Como sei a vontade de Deus para a minha vida? Parece uma pergunta elementar, mas talvez seja a preocupação mais importante de nossas vidas. Como discernimos e interpretamos adequadamente a direção em que devemos seguir? As pessoas quem devemos nos cercar e as aventuras em que devemos embarcar? Devemos começar a responder a essa pergunta com uma premissa básica. Deus quer que conheçamos sua vontade mais do que queremos. Ele não está retendo informações ou orientações de nós. De fato, Ele forneceu múltiplas plataformas sobre as quais comunicar seus desejos por nossas vidas. Grande parte do bloqueio vem de um entendimento inadequado da natureza de Deus e de seu desejo por seu povo. Uns espíritos religiosos impuseram uma imagem falsa de Deus como um ser distante, alguém que está distante, envolto em mistério e avançado demais para que seres humanos simples entendam. Adotar esse pensamento falso sobre o Senhor torna difícil acreditar em Deus para obter orientação e receber sua liderança. O coração de Deus, através dos tempos, sempre foi atrair-nos, seu amado, para Ele, de fato. Abençoarei o Senhor que me deu conselho. Meus afetos também me instruem durante a noite. Eu sempre pus o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha mão direita. Não serei movido. Por isso meu coração se alegra e minha glória se alegra. Minha carne também descansará em segurança. Salmo 16, do 7 ao 9. O Senhor está perto de todos os que invocam, em verdade. Salmo 145, 18. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Limpe suas mãos, vocês pecadores, e purifiquem seus corações, seus pensamentos duvidosos. Tiago 4, 8. É hora de mudar nossos pensamentos, renovar nossa mente e quebrar a mentira de que Deus está distante. Ele está bem aqui. Não precisamos tropeçar quando enfrentamos grandes decisões da vida. Nosso Pai amoroso tem uma abundância de sabedoria e orientação para nós. Podemos quebrar a confusão e superar a paralisia espiritual que nos mantém presos em ponto morto ou, pior ainda, em sentido inverso. Primeiro, devemos reconhecer que Jesus nos salvou para não sermos ministros poderosos, trocadores de mundo, magnatas dos negócios ou aventureiros, mas filhos e filhas. Nossa identidade pode desbloquear tanto a paixão quanto o potencial para cumprir nosso propósito. Vivemos em uma sociedade, principalmente nos Estados Unidos, que nos define pelo que fazemos. Muitas vezes fico surpreso quando conheço alguém novo e uma das primeiras perguntas que eles fazem é: o que você faz? É como se esse fosse o pensamento mais premente e significativo em nossas mentes e em nossa cultura, em vez de fazer as perguntas: quem sou eu? Ou, neste caso, de quem sou eu? Muitos optam por perguntar o que estou conseguindo, que grandes realizações tenho e como me comporto. Antes de dar uma olhada e pensar, de alguma forma, estou negando o poder de fazer grandes façanhas. Deixe-me dizer que
Li a Bíblia como uma crônica de aventuras alucinantes, incrível e ousadas. Gosto de ler sobre as guerras e conquistas das nações no Antigo Testamento. Posso ver vividamente Elias chamando fogo e derrotando os falsos profetas no Monte Carmelo e Eliseu levantando o filho da mulher sunamita dos mortos. Adoro ler sobre os milagres de Jesus que abalaram cidades inteiras. Sou desafiado e inspirado pelos sinais e maravilhas da igreja primitiva. O que quero dizer é que, embora eu acredite no que faço, não é a coisa mais importante sobre nós. Acredito que Deus pode e nos dará sonhos audaciosos. Quando servimos o Uno ilimitado, somos abertos a possibilidades e potencial ilimitados. Somos chamados a ser o barco e abraçar o impossível. Ao pensarmos nos grandes milagres de Jesus, precisamos reconhecer a chave do seu ministério de milagres. Era a profundidade do seu relacionamento com o Pai. Jesus entendeu que seu maior chamado na vida era ser obediente ao Pai. Esta é a vocação máxima de nossas vidas, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Mas eu lhe disse que você me viu e ainda não acredita. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vier a mim eu não expulsarei, porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6, 36, 38. Jesus foi capacitado a fazer grandes coisas por causa da sua absoluta confiança no Pai. Ele entendeu que a missão da sua vida era agradar ao Pai. É quase impossível compreender completamente os resultados de seus 3 curtos anos de ministério terrestre. Ele conseguiu tremendas façanhas e resultados alucinantes ao viver uma vida que foi plantada no epicentro da vontade de Deus. Ele valorizou e aprovou a aprovação do Pai acima da aprovação do homem. Isso é crítico para o sucesso espiritual. Subtítulo: Uma imagem simples confirma a próxima temporada. Vários anos atrás, me vi à beira de uma nova temporada impressionante. Eu estava em um período de busca de Deus para a próxima temporada em minha designação. Minha esposa, que é o melhor parceiro de minha vida que eu poderia pedir, concordava que uma mudança estava por vir. Muitas pessoas não entendem que há mudanças nas estações e funções em nossas vidas. Simplificando, Deus pode nos fazer uma coisa por uma temporada e depois outra na próxima temporada. Ao segui-lo, Ele está continuamente nos liberando para níveis mais elevados de propósito. Paulo narrou esse processo descrevendo sua busca pelo alto chamado em Filipenses 3,14. Ele esteve em avanço por toda a vida, buscando o mais alto nível de relacionamento, obediência e destino. Há progresso e avanço quando servimos a Deus. Não estamos presos apenas em uma marcha. Ele pode mudar o ritmo e mudar o foco. Parte de nossa rendição é nossa disposição de abraçar a mudança. Isso nunca foi um problema para mim, pois sou uma daquelas pessoas que se entedia facilmente e gosta de novas aventuras. Minha esposa, Joy, valoriza longevidade e consistência. Portanto, ela está se estabelecendo quando eu já estou perguntando a Deus o que vem a seguir. É por isso que formamos uma ótima equipe, pois um é diferente do outro. Durante esse período em particular, Deus deixou claro para nós dois que novas designações estavam no horizonte.
ele continuou se comunicando repetidamente sobre a transição que estava por vir. Muitas vezes, nesses tipos de estação, queremos algum tipo de comunicação celestial dramática. Mas precisamos estar à procura da mais simples das palavras, visões ou figuras. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Um dia, em oração, eu estava orando e de repente vi claramente uma imagem muito estranha. Ao longo dos anos, aprendi que quando estou me comunicando com Deus e vejo algum tipo de figura, geralmente há um significado que tenho que descobrir. Muitas vezes Deus está falando, mas não reconhecemos sua voz por causa da simplicidade. Precisamos primeiro discernir sua inspiração e depois seguir o entendimento. Enquanto eu orava, vi o que parecia uma embalagem de lanche aberta. Eu pensei comigo mesmo, o que é isso no mundo? Continuei orando e ponderando. Às vezes, ponderar é um elemento essencial para ouvir a voz de Deus. Ao refletir, orar e depois refletir um pouco mais, Deus ilumina sua mente e a reflexão se transforma em entendimento e revelação. Isto é o que aconteceu comigo. O Senhor começou a falar comigo enquanto eu pensava naquela embalagem. Ele me disse que estava na hora da transição que Joy e eu percebia que estava chegando e que a embalagem representava algo que já havia vencido. Se você comer alimentos vencidos, você ficará doente. Quanto mais eu orava, mais o download chegava ao meu ser. Foi uma palavra que me impulsionou para frente e tranquilizou meu coração a sair. Eu poderia facilmente ter esquecido a palavra naquele dia e ter perdido a mensagem inteira, mas graças a Deus eu não perdi. Viver uma vida rendida significa viver uma vida que busca. Você está aberto à voz de Deus e olha continuamente para o reino espiritual. Subtítulo: Não se distraia com muitas vozes. Você nunca alcançará a vontade de Deus ao examinar cada indivíduo e prestar atenção às suas vozes. A multidão de opiniões pode facilmente alimentar sua própria incerteza. A realidade é a seguinte: quando Deus fala, está estabelecido. Não precisamos de uma segunda opinião, nem a nossa. Deve haver uma determinação divina de elevar-se acima da estática e sintonizar a voz daquele que criou você. A liderança profética começa com o relacionamento. De fato, é o alicerce absoluto de conhecer a vontade de Deus. Somos chamados a ser aqueles que vivem em busca do Todo-Poderoso. Nossas vidas se tornam um mistério para o mundo quando percebemos que estamos desperdiçando nossas vidas. Na realidade, estamos perdendo nossas próprias vidas para encontrar sua vida dentro e ao redor de nós. Quanto mais nos aprofundamos em Deus, mais sua vitalidade nos domina e vivemos em harmonia com a vontade de Deus, plantada sobre um forte fluxo do poder do Espírito Santo. Quem encontrar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por amor à minha causa, a encontrará. Mateus 10:39. Um dos aspectos, muitas vezes esquecidos da adoração, é a rendição. Não conheço você, mas quando penso em adoração, imagino imediatamente as pessoas levantando as mãos, curvando-se e se envolvendo com a música sobre e para o Pai. A realidade é que esses atos de adoração são momentâneos, mas a rendição é duradoura. A rendição está dando controle de algo a outro, enviando e deixando ir. A rendição capacita a busca. Somos chamados como crentes a viver nossas vidas em rendição. Oramos porque somos rendidos. Cantamos, nos curvamos, ajoelhamos, dançamos
e gritamos diante do Senhor, porque somos rendidos. Estudamos a palavra de Deus e buscamos seu coração em um lugar de rendição. Não nos esforçamos para viver uma vida de obediência como maridos, esposas, pais, líderes e servos piedosos, porque nos rendemos. A rendição profunda cria uma atmosfera de clareza. Ao nos rendermos e buscarmos, priorizamos a voz do Senhor. Sua voz capacita nosso avanço no reino da vida rendida. Tornamo-nos tão conscientes do que Ele está falando, que é muito mais fácil identificar e rejeitar vozes externas. Este é um ministério que muitas pessoas não conseguem descobrir. Eles olham para a nossa busca e pensam que somos loucos, porque neste mundo as pessoas seriam tão radicais em relação a Deus? Porque eles dariam seus próprios desejos e diriam não às coisas que todo mundo pensa que estão bem? Porque eles pensavam um tempo de qualidade nas reuniões, aprendendo sobre os caminhos de Jesus, quando poderiam estar desfrutando do tempo livre? A lista poderia continuar, mas você entendeu. Pessoas que não se renderam não podem descobrir pessoas que se renderam. A resposta é bastante simples. Nós rendemos por causa do amor. Reconhecemos que a morte de um homem perfeito foi para nós. Ele suportou de bom grado uma surra horrenda, um julgamento falso e uma execução brutal porque nos ama. O amor sempre exige sacrifício, e Jesus fez o último para você e eu. Enquanto ainda éramos fracos, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios, raramente para um homem justo. Alguém morrerá, no entanto, talvez para um homem bom. Alguns ousariam morrer, mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5, do 6 ao 8. Fomos radicalmente perdoados e, portanto, somos filhos e filhas radicais que servem amorosamente nosso Pai. Reconhecemos seu grande dom de graça para nós e vivemos para agradá-lo. Por isso vos digo que seus pecados, que são muitos, são perdoados, pois ele amou muito. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7,47. No livro de Shawn Bolz, Traduzindo Deus, ele resume o poder do relacionamento e do insight profético, afirmando: ter um relacionamento profundo com Deus que incluía amizade autêntica, definitivamente o levará a compartilhar esse tipo de relacionamento e amizade com os outros. Muitas pessoas que buscam dons proféticos são tão próximas de Deus quanto seus amigos do anuário, mas ainda insistem em tentar usar profecias sobre os outros. Em seguida, desanimam com a falta de profundidade relacional desenvolvida através da experiência. É porque o ministério profético é sobre você ser uma porta de entrada para os pensamentos, emoções e coração de Deus para os outros através da conexão com Ele. O fundamento do ministério profético para os outros é o seu relacionamento pessoal com Deus. Seu relacionamento com Deus também é o fundamento para ouvir, ver e discernir corretamente a vontade de Deus. Essa é a base absoluta de tudo. Jesus estava ministrando poderosamente na cura e no poder de Deus. Havia tanta glória fluindo através dele que regiões inteiras foram abaladas. Este seria o auge do sucesso da mente da maioria dos pregadores. No meio desse movimento, Jesus desapareceu repentinamente. O que poderia ter sido tão importante que ele deixaria o derramamento?
O que era tão urgente que ele simplesmente desapareceria? De manhã, levantando-se muito antes do nascer do sol, saiu e partiu para um lugar solitário. E lá ele orou. Simão e os que estavam com ele o seguiram, e quando o encontraram, disseram-lhe: todo mundo está procurando pelo Senhor. Marcos 1, do 35 ao 37. Jesus deixou as massas para uma audiência de um. Ele ficou mais fascinado pelo Pai do que por todos os milagres. A oração era sua bússola, e foi a presença de Deus que seu verdadeiro norte foi descoberto. Um forte relacionamento com o Pai é o fundamento das façanhas. Não podemos subir mais alto sem antes nos aprofundar em Deus. Subtítulo: Chaves para conhecer a vontade de Deus. Compreender a vontade de Deus para a sua vida é possível. Aqui estão algumas maneiras práticas de saber o que é. Subtítulo: A vontade de Deus é revelada na palavra de Deus. Há muito poder, vida e orientação na palavra de Deus escrita. Quando você se sente preso e não consegue descobrir o que fazer a seguir, precisa orar e abrir a Bíblia. Peça a Deus para falar com você. É impressionante como Ele apenas derramará revelação de sua palavra. A Bíblia precisa ser uma linha pessoal de prumo. Você deve julgar todas as orientações, todas as experiências e todas as orientações da Bíblia. Deus nunca pedirá que você faça algo que vá contra a sua palavra. Lembro-me de alguns anos atrás. Eu estava aconselhando um ministro que estava passando por grandes problemas no casamento. Nunca fiquei tão chocado quanto no dia em que o ministro me disse que Deus havia falado claramente que ele deveria se divorciar da sua esposa e se casar com outra. Ele continuou dizendo que Deus já havia lhe mostrado a sua próxima esposa. Meu coração estava tão triste com o nível de decepção que eu estava ouvindo. Eu disse a ele que essa era uma palavra falsa, e é claro que ele estava com raiva, mas a voz de Deus nunca falara em oposição à sua palavra. Eu adorarei em direção ao teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois exaltaste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, 2. Subtítulo: A vontade de Deus é confirmada por enunciado profético. Devemos valorizar os insights e revelação proféticas. É isso que pode nos ajudar a discernir a vontade de Deus. De fato, quando o Senhor fala conosco, há uma liberdade de tremendo poder. Devemos gravar, escrever e acompanhar todas as palavras de Deus para nós. Lembre-se das coisas antigas, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém como eu. Declaro o fim desde o princípio e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo: meu conselho permanecerá e farei todo o meu bom prazer. Isaías 46, do 9 ao 10. O conselho de Deus fica fora do tempo. Ele conhece o fim desde o começo. Quando ele fala conosco, já está declarando o fim do assunto. Essa é uma das razões pelas quais o ministério profético sólido é tão poderoso. Quando recebemos palavras proféticas precisas sobre nossas vidas, estamos armados para a batalha, equipados para a vitória e iluminados para o que está por vir. Isso não é apenas verdade nas palavras proféticas que nos foram declaradas por outra pessoa, mas também das coisas que nos foram faladas em particular.
Subtítulo: A vontade de Deus é comunicada várias vezes de várias maneiras. Preste atenção à cadeia de eventos. Sempre que Deus quer que você saiba ou faça alguma coisa, Ele falará com você várias vezes ou maneiras. Se for uma tarefa particularmente importante, Ele realmente transmitirá a mensagem para você. Quando você tirar algo do campo esquerdo que nunca ouviu antes e não há confirmação, precisa pisar no freio e orar. O apóstolo Paulo uma vez recebeu um único encontro à noite que mudou todo o seu ministério. Atos 16:9. Por isso não estou dizendo que você sempre terá 2 ou 3 confirmações, mas geralmente terá. Descobri que toda vez que tomava uma decisão importante na vida, havia várias maneiras e ocasiões em que Deus se comunicava comigo. Esta é a terceira vez que venho até você. Na boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. 2 Coríntios 13:1. Essa é mais uma razão pela qual o monitoramento de orientações proféticas é uma tremenda ferramenta. Muitas vezes chamamos isso de história profética. Através dele, podemos examinar como chegarmos a uma determinada tarefa, decisão ou empreendimento. Temos um histórico das várias maneiras que Deus nos falou a respeito de uma área específica e podemos juntar todas essas peças para formar uma imagem clara. Adotar uma abordagem abrangente para esses assuntos forma uma metodologia muito segura pela qual discernir adequadamente a vontade de Deus. Subtítulo: A vontade de Deus é uma jornada de mordomia. Essa é uma das áreas em que as pessoas perdem muito tempo. Eles acham que a vontade de Deus é uma grande tarefa dramática que, de repente, impulsionará adiante. Eles não dão valor a pequenas tarefas diárias que realmente compõem o quadro geral. A realidade é que não há pequenas designações no reino. Toda a tarefa que Deus nos dá é importante. Quem é fiel no que é menos, também é fiel em muito. E quem é desonesto no mínimo, também é desonesto no muito. Lucas 16:10. Esta passagem nos ensina a importância da mordomia. O conceito claro aqui é que Deus recompensa aqueles que administram bem suas designações. Todos nós recebemos tarefas, responsabilidades e talentos diferentes. No entanto, cada um de nós tem uma coisa em comum: a mesma quantidade de segundos em 1 minuto, minutos em 1 hora, horas em 1 dia, dias em 1 semana e semanas em 1 ano. Muitas vezes falhamos em perceber o presente vital do tempo. Há uma pessoa na eternidade agora que deseja ter mais tempo na terra. Cada momento que passa é aquele que não podemos voltar. Devemos aproveitar o momento e acender a ocasião, executando nossas designações com fidelidade e zelo. Algumas épocas da vida e tarefa são muito mais difíceis que outras. A mãe com vários filhos pequenos tem muito mais limitações em seu tempo do que a mãe cujos filhos estão fora da faculdade. O senhor que trabalha 10 ou 12 horas por dia tem muito mais demandas em seu tempo do que o funcionário em meio período. Cada um de nós pode viver o nosso melhor e dar o nosso melhor. Podemos ser fiéis e ter um coração reto em cada coisa que Deus nos pediu para fazer. Também podemos nos esforçar para ser mais eficazes no gerenciamento do nosso tempo. Costumo ouvir as pessoas dizerem: adoraria escrever um livro, mas simplesmente não tenho tempo.
Você pode não ter tempo, mas pode conseguir tempo. Você acorda mais cedo, fica mais tarde, sacrifica coisas desnecessárias e segue adiante. Não compre a mentira de que, de repente, você será promovido à vontade de Deus e, em seguida, fará instantaneamente as coisas bem. Esse é um pensamento completamente irrealista. Você deve começar a melhorar e se preparar agora. Perceba que as grandes tarefas começam com pequenas coisas e pequenos passos. E termos simples. Deus não fará de você um milionário da noite para o dia se você não puder equilibrar seu talão de cheques agora. Ele não o enviará a estádios e outras nações se você não puder ministrar a pessoas que Ele colocou em sua vida agora. A vontade de Deus está ao seu redor. Sua designação de família é a vontade de Deus para você nesta temporada. O trabalho em que você está e as pessoas que precisam de ministério são a vontade de Deus para você agora. As pequenas coisas nas quais você pode colocar a mão agora são a vontade de Deus para você neste momento. Seu compromisso e fidelidade no pouco causarão uma promoção explosiva. Não dê ouvido às mentiras do inimigo de que a vontade de Deus está longe, em algum lugar distante. Deus pode ter uma designação para você em um local exótico, mas você deve começar agora com o que Ele colocou na sua frente. Subtítulo: A vontade de Deus é refletida em um coração posto após Deus. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. Quando nascemos de novo, nosso homem espiritual é refeito à imagem de Deus. O que isso significa? Isso significa que meu espírito humano gosta do que Deus gosta e odeia o que Deus odeia. É a minha carne e a tentação do inimigo que me faz sair do plano de Deus. Ao andar com o Senhor e permitir que o meu espírito seja a força dominante em minha vida, devo me tornar um reflexo vivo da glória de Deus. Deus me dará os desejos do meu coração, mas Ele também faz com que meu coração se estabeleça nos seus desejos. Eu tenho uma bússola interior que está me levando. Quando meu coração começa a refletir o coração de Deus, posso começar a usar meu nível de paz, sussurros e desejos como um roteiro para a vontade de Deus. Paixão e devoção são dois ingredientes essenciais na vida de um crente. Às vezes, temos que lutar pelo tempo que passamos com Deus, lendo Sua palavra, orando e adorando. Mas é imperativo que continuemos nessa luta. Nossos corações foram feitos para queimar por Ele. Há algo que acontece no fundo de nós quando passamos um tempo de qualidade com nosso Pai. Aproveitamos a sabedoria, a revelação, os mistérios, a paz e a orientação divina. As misericórdias do Senhor não falham. São a causa de não sermos consumidos. Elas são novas todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma. Por isso espero nele. O Senhor é bom para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações 3, 22 ao 25. A vontade de Deus é a herança dos crentes. Como filhos de Deus, você nasceu para a vontade de Deus, e a vontade de Deus foi criada para você. Deus tem um propósito perfeito, um tempo perfeito e um posicionamento perfeito para você. Confiar nesta realidade alimenta sua fé e derrota o medo. Oração. Pai,
Oro por caminhos ordenados, designações do reino e seu melhor em nossas vidas. Creio que somos guiados pelo Espírito Santo e obedientes à sua liderança. Vamos reconhecer a sua voz, Deus, e seguir os seus sussurros. Vamos viver, nos mudar e andar na vontade de Deus, livre de medo ou confusão, em nome de Jesus. Amém. Profecia: mergulhe profundamente, mergulhe completamente. No passado, você nadava na profundidade de sua chamada, experimentando uma alegria momentânea enquanto desfrutava de uma porção de todo o seu manto. Então, o medo, as pressões agradáveis e religiosas ou a falta de revelação o levaram de volta à menor medida. Este é o momento de mergulhar profundo, fora do mergulho alto na chamada alta. É hora de aproveitar a porção completa. Sua parte está conectada à sua identidade. Estou revelando quem você é em mim. Crie um reino de obediência, destemido e imprudente, que ousa pular para o fundo do poço sem plano de backup. É uma hora de mergulhar e não recuar. É a hora de se libertar do medo do homem e da opinião do homem. É hora de apreciar a porção completa e ter prazer em mim. Tenho façanhas graciosas reservadas para aqueles que mergulham fundo, para aqueles que mergulham plenamente no chamado final de suas vidas. Há um grande tesouro de grandes façanhas e glória que abala gerações. Ativação. Que pistas você já recebeu sobre a vontade de Deus para a sua vida? Que desejos Ele colocou em seu coração? Você já teve palavras proféticas confirmando essas coisas? Pegue uma folha de papel ou seu dispositivo eletrônico e faça uma lista de pelo menos 3 desejos divinos e 3 coisas que você acha que Deus pode ter falado com você sobre o seu futuro. Reveja a lista e peça a Deus mais instruções. Nos próximos dias, pondere essas coisas e deixe que Ele acrescente a sabedoria. Amém.